conteúdo aí? Descansaram um pouquinho? Foi, né? É. Tem gente que descansa falando, né? Falando, isso aí. Muito bom, muito bom. Aí, amanhã dá, né? No almoço aí. Tem um campinho aí, pode ir pegar uma bola aí. Muito bem. Então vamos orar, então, dar início aqui a essa nossa nova sessão. Nossa expectativa é ter essas 2 horas muito proveitosas para colocar aí alguns pilares sobre a base que a gente já fez até aqui. Tá bom? Vamos orar e agradecer aí ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia que temos vivido aqui. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela tua graça e favor em nossas vidas. Continue a sustentar, renovar as forças de Cassi, Vian, da Jenny, da Riette, que o Senhor possa renová-los, ó Deus. E renova nós também, as nossas forças, para absorver aquilo que vai ser falado aqui. Muito obrigado pelo teu cuidado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses minutinhos quero falar aí um pouquinho aqui do seminário. Acho que vários sabem, né, mas talvez nem todos conhecem. Aqui é um seminário teológico interdenominacional, mantido principalmente pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil. A gente tem o principal produto nosso, é o curso de bacharel em teologia em residente. Então, os alunos vêm para cá e ficam 4 anos aqui fazendo estágios, tanto em igrejas diversas, várias denominações, como vários projetos, estágios transculturais também. Então, é um excelente lugar aí para você enviar os vocacionados aí da sua igreja. Nós recebemos eles aqui, eles moram aqui com a gente, é pensão completa, mais o curso. São 4 anos porque nós temos 2 especialidades que precisa de mais tempo, que é hebraico e grego, que a ideia é que os alunos saiam ao final estudando e pregando diretamente do texto original. Então, isso precisa de um tempo para a maturação da língua e tudo mais, né? Várias análises, exegese, hermenêutica, enfim. Nós temos também polos do CTCEB em várias partes do Brasil. Nós temos hoje 13 polos, que nós temos um curso lá que se chama CTM, é o curso teológico por módulos, que funciona um final de semana por mês. Um sábado e um domingo, durante 3 meses você faz 2 matérias, uma no sábado e uma no domingo. E nós abrimos esses polos também em outras denominações e localidades. Então, caso você queira saber um pouco mais, eu posso te ajudar com isso daí também. Nós temos o mestrado em Teologia Bíblica, que funciona aqui 4 vezes por ano. O mestrado em Teologia Bíblica você pode fazer com ênfase em Teologia Geral, então é a Teologia Bíblica do começo ao fim, ou Teologia Sistemática, e agora estamos incluindo algumas matérias de aconselhamento bíblico. Então você faz a estrutura de Teologia Bíblica, depois você vai para o aconselhamento bíblico também. Isso funciona aqui, presencial, e algumas matérias a gente disponibiliza ela online, você não precisa vir até aqui, consegue fazer de lá, tá bom? Então, mais informações, a gente está aqui para poder auxiliar. E o CTCEB, não só porque eu sou aqui o vice-reitor, mas ele tem ajudado muito o movimento, principalmente para realizar esse evento aqui, ao custo que a gente fez e com tantas coisas que a gente conseguiu realizar. Então, nós louvamos a Deus aí pelo que o Senhor tem confiado à denominação, ao seminário, e é muito bom receber você aqui na nossa casa, tá bom? Deus abençoe. Denis e Cassi. Are your 2 friends here? Seus 2 amigos estão aqui? Lembrando aí aos que chegaram depois ou esqueceram depois da janta, nos dividimos em grupos de 3, em trios, ou, né, para a gente poder ter a nossa discussão aí. You must be 3 friends together. 3 amigos juntos. Se você não tiver um, casse 2. Brazilians don't like each other? Os brasileiros não gostam um do outro? You don't like? You don't like each other? Okay. All right.
2 ali. Bring the baby, bring the baby. Traz o bebê, pode trazer o Bring the bebê. baby, bring the baby. No problem. Okay, because we are going to discuss. Que a gente vai ter momentos de discussão aí. Chegando agora, ache um grupo de 2 e torne-se o terceiro. Okay, that's good. That's good, that's good. That looks better, that looks better. Yes, yeah. Yeah, you can come sit there with Fernando. Okay. There's one more coming in. Yeah. Okay. Right. Okay. Friends, tonight we are going to talk about manhood. This is chapter 5. So if you have your workbooks, chapter 5. Nós vamos então hoje à noite falar sobre masculinidade e está no capítulo 5, então pode abrir sua apostila aí no capítulo 5 para acompanhar. Alrighty. Okay. So, you have a son, Então você tem um filho, and he is 10 years old, ele tem uns 10 anos de idade, and he says to you, Dad, e ele fala para você, pai, tell me, what is a real man? me fala o que é um homem de verdade. What will you answer him? O que seria responder para ele? So in this session, we will get you the answer for that. Is that Nessa okay? sessão a gente vai te dar a resposta para a pergunta. Now, I don't know about you, Eu não conheço vocês, but I had different pictures of a real man. mas eu tenho imagens diferentes de um homem de verdade. I had the picture of the Bible, A imagem da Bíblia, I had the picture of the men in the church, a imagem dos homens da igreja, and then I had the picture of sport guys, e aí eu tenho a imagem de esportistas, because I love sport, porque eu amo esporte. and so I saw many men there. Então eu lembro e I saw many men there, ele conheceu vários homens but no these esporte, 3 pictures were completely different. mas as 3 imagens são completamente diferentes. The men I saw at the church did not look like the men in the Bible. Os homens da igreja que eu vi lá não pareciam com os homens da Bíblia. And for sure, they did not look like the men in the sport. Os homens da igreja não se pareciam com os homens no esporte. So I want you to think of a small boy growing up and Eu- he wants to be a man. Eu penso em um pequeno rapaz que quer se tornar um homem. So where does he get his picture for real men? Então, onde é que ele vê a imagem de um homem verdadeiro? So we do this short session of less than an hour on real manhood. Então, a gente faz essa sessão de menos de 1 hora sobre a masculinidade verdadeira, But this is very, very important. mas é muito, muito importante. Can I tell you where I was really confronted What- to make sure that I stand up as a real man? Vou contar para vocês esse momento importante para mim, de quando eu sabia que eu tinha que me tornar um homem de verdade. When I was 23 years old, Quando eu tinha 23 anos, I played for a team against the national teams of Paraguay, Uruguay, Chile, então eu tinha 23, eu joguei em um time contra as seleções da Paraguai, and then Chile, a strong club called San Isidro in Argentina. eu tinha esse time muito forte lá da Argentina. So I played rugby, not Ele soccer. jogava rugby. Yeah. Okay. So in Paraguay, Então no Paraguai, our team was much stronger than the national team. nosso time era muito mais forte do que o time nacional deles. So the rugby was easy Então foi fácil o jogo to beat them. para ganhar. But that night, after the match, Mas naquela noite, depois do jogo, they organized for all of us to go in small buses eles organizaram para que todos nós fôssemos em pequenos ônibus to different brothels. para diferentes You know what a brothel is? Where the prostitutes work. Isso. Prostíbulos, bordéis, essa palavra. Yeah. So that each of us can have our prostitute for the night. Para que cada um de nós pudéssemos ter a nossa prostituta pela noite. Can you imagine?
Você pode imaginar I'm 23 years old, um rapaz de 23, married for 6 months, casado por 6 meses. and I was the only married guy. Eu era o único homem casado. All the others were 19, 20, 21-year-old, Outros que tinham 19, 20, 21 anos de idade brilliant rugby players, eram ótimos jogadores de rugby. and now they organize for E them agora eles organizaram para to have a eles prostitute for the night. para terem suas prostitutas pela noite. So what do? E aí, o que você faz? What do if you are in a foreign country O que você faz se você está num país estrangeiro and this is hospitality for them? e essa é a hospitalidade que eles oferecem? In their mind, hospitality for men, have a prostitute. Na mente deles, a hospitalidade para os homens é tenha sua prostituta. In my mind, that was not the right thing to do. Na minha mente, isso não era a coisa certa a se fazer. So we were about 8 people in the bus. Então éramos 8 pessoas no ônibus. We didn't know where they were taking us. A gente não sabia para onde é que estavam nos levando. Suddenly we stopped in front of the brothel Então, de repente, a gente parou lá na frente do bordel and we saw all the prostitutes. e a gente viu as mulheres. Now, in those days, Naqueles tempos, the prostitutes wore different clothes than other women. as prostitutas usavam roupas diferentes do que a maioria das mulheres. Nowadays, you don't know who a prostitute is. Hoje em dia, você não Same sabe clothes. quem é prostituta diferenciando pelas roupas. Okay. So, when I saw that, Então, quando eu vi isso, I thought, no ways, no ways. eu falei, não tem como. It took me a long time to convince someone that cannot speak English Me levou muito tempo para que eu pudesse convencer alguém que não falava inglês, because he can only speak Spanish que ele só falava em espanhol, to turn around and take us back to the hotel. para dar a volta e levá-los de volta para o hotel. They paid a lot of money, Eles pagaram muito dinheiro. and now I'm telling him, no way, Eles estavam falando, e ele falou No. agora, não take quero. us back. Nos leve de volta. But unfortunately, Infelizmente, we were not the only bus. nós não éramos o único ônibus. There were 4 other buses, Haviam outros 4 ônibus. and they did not turn around. E eles não voltaram. So that night, I'm lying in my bed. Então, naquela noite, enquanto eu deitava na minha cama, Well, I was strong enough in my character to force them to turn around. enquanto eu era forte o suficiente no meu caráter para forçá-los a voltarem, And the first thing I thought was the other buses did not turn around. a primeira coisa que eu pensei foi, os outros ônibus não voltaram. So the lives of young boys was damaged that night forever. As vidas daqueles jovens rapazes foi danificada para sempre aquela noite. Because no one of them Porque nenhum deles was strong enough in character tinha o caráter forte o suficiente to say what they believed. para dizer o que eles acreditavam. And that night I saw E naquela noite eu vi that men can be very weak. que homens podem ser muito fracos. If you would ask them before, will you sleep with a prostitute? All of them will say no. Se você tivesse perguntado para eles antes, All of them. vocês dormiriam com uma prostituta? Provavelmente a maioria ou todos diriam não. 5 hours later, because of peer pressure, 5 horas depois, por conta da pressão de they grupo, did not stay with their conviction. eles não se mantiveram firmes com suas convicções. So that night I was lying in my bed Então, naquela noite, quando eu deitava na minha cama, thinking, I am going to change this culture eu in pensei, rugby eu forever. vou mudar essa cultura do meu grupo para sempre. It took us 7 years before we changed it. Levou 7 anos antes que a gente pudesse mudar. But that night I was lying thinking, Naquela noite, enquanto eu so pensava, who is a real man? então, quem é um homem de verdade? So I don't know about men. I don't know about men in Brazil. Eu não sei sobre os homens do Brasil. Tonight you have to tell me about men in Brazil. Vocês, essa noite, vão ter que me falar sobre os homens do Brasil. So, what are you going to say to your 10-year-old boy if he asks you what is a real man? What are you going Então, to o say? que você vai falar para o seu filho de 10 anos quando ele te perguntar o que é um homem de verdade? O que Ok. você vai falar? Before you give the answer, Antes de vocês darem a resposta, if we now take 10 teenagers, se a gente hoje pegar 10 adolescentes, send them into your city, mandá-los aí pela cidade and ask them to come back and tell you
what they see about men. E você pedir para que quando eles voltarem, eles te falarem o que eles veem sobre os homens. Not real men, just men in general. Não homens de verdade, só homens em geral. If they come with a report from your city, Se eles voltarem com esse relatório da sua what will they cidade, say? o que eles vão falar? Men are like what? Homens In my são city. como o quê na minha cidade? Okay. Talk about this in groups. Fale sobre isso, discuta aí nos seus grupos. This is only what they see in your city. Só o que eles viriam na sua cidade. What will they see about men in your O city? que eles diriam sobre os homens da cidade? Falem aí nos grupos e depois a gente retoma.
Ok, vamos ver o que a gente tem aqui. So a 10-year or 14-year-old boy Então, um rapaz de 10 a 14 anos will derive their understanding of manhood from the city, vai retirar o significado de masculinidade da cidade, from the cell phone, do celular, from the Bible maybe, da Bíblia, talvez, and from their dad. e do seu pai. Okay? Ok? So now we are only asking about the city. Então, a gente estava perguntando somente sobre a cidade. So tell me about Brazilians. The Então- average city guy, what will you see in his life? Então, me fala sobre os brasileiros, o que os adolescentes diriam sobre os homens da cidade. Never cry. A gente nunca chora. Okay, we'll never cry. Effeminate. Efeminados. Effeminate. Feminine? A female like a female? They are feminine. Oh, they're feminine side. They're feminine side. Okay, they have a feminine side, but they never cry. I don't know how that corresponds, but okay. É outra cidade. It's another city. He said Campinas is the name of the city. Okay. Mais alguém? Irresponsible. Irresponsável. Irresponsible, okay? Ah, é o garanhão. It's the guy who gets all the girls. A guy who has a lot of girls, okay? Immature and childish. Okay. Oh, the bully. Valentão. The bully. Bully. A bully. Yeah. Isso. Just questioning about what was the question. Que na ideia seria como eles enxergam os homens da cidade. Se eles voltassem com esse relatório, o homem da cidade é X, Y, Z. Okay. So he's saying that the standard would be for his opinion, like a guy who has a family, who has a job, and these other things like the bully or the feminine. It's not like the standard that Okay. you would be seen. You can see, but not the standard. All right. Okay. So you see that a young boy now is really confused. Então você vê que o rapaz agora está muito confuso, Is that right? Because you have different messages. porque você tem mensagens diferentes. So the man he sees in the city is maybe very busy, cell phone to his ear all the time. Talvez o making homem money. que ele vê na cidade é muito ocupado, está sempre com o celular no rosto aqui, com algum negócio acontecendo. I don't know what he derives from the cell phone. Eu não sei o que ele retira da imagem de homem do celular. I don't know what they see on the cell phone. All depends where they look. Vai depender de o que eles veem, o que eles assistem, olham no celular. I can tell you there are many like crazy guys that they will see on the cell phone. Vai ter muitos homens malucos que eles vão ver no celular. He watches this more than anything else. Ele vê isso mais do que qualquer outra coisa. What does he see in the church? O que ele vê, o que ele veria na igreja? What are the men like in the church? Como são os homens na igreja? I don't know. Dressed in suits, Vestido em ternos, praising God, louvando a Deus, praying a little. orando um pouco, Ok. sleeping a little, I don't know. dormindo um pouco. So, what does he see in the Bible? O que ele vê na Bíblia? Ele vê a
There's no Bible? Do they see the Bible? É. Ah, é, exatamente. The Bible in the cell phone. Bible on the cell phone? Okay. I really do not know Eu realmente não sei how young boys can grow up to be men como que jovens rapazes podem crescer e ser homens if they are not trained on how to be men. se eles não forem treinados para serem homens. I think they must be very, very confused. Eu acho que eles devem estar muito, muito confusos. How many fathers Quantos pais take their boys levam seus filhos, and tell them, my son, I will train you to be a real man. quantos pais falam para os seus filhos, meu filho, eu vou te treinar para ser um homem? Do the fathers in Brazil do that? Os pais no Brasil fazem isso? No, Não, no, não, no. não. Oh my. Por quê? Some fathers. Alguns pais. I do. Generally not. Geralmente não. Can you see what happens? Você pode ver o que acontece 10 years, 20 years later, 10, 20 anos depois. you have a mess in your nation Você tem uma bagunça na sua nação. because your boys were not trained how to be men. Porque seus meninos não foram treinados para serem homens. Do churches train boys how to be men? As igrejas treinam os rapazes para In serem Brazil? homens no Brasil? No. Não? So what do they do in youth meetings? Então o que eles fazem nas reuniões de jovens? They sing, Eles cantam, they pray. eles oram. No training to be men. Nenhum treinamento para ser homem? Saying that some do with their limitation. Some Yeah. limited. Can you see what we have? Can you feel what I feel? Você está vendo o que acontece? Você consegue sentir como eu sinto? I feel I will never send my boy to Brazil. Eu sinto que eu nunca vou enviar o meu filho para o Brasil. Because he will be confused. Porque ele vai ficar confuso. Is that right? Tá certo isso? Okay. Now your boys are growing up here. Agora, seus meninos estão crescendo aqui. So I want you to be a real father. Eu quero que vocês sejam um pai genuíno. Training your boys to be real men. Treinando seus filhos para serem homens de verdade. So I will never forget, my son was 6 years old. Eu nunca vou esquecer meu filho quando ele tinha 6 anos de idade. I don't know why I did this. Eu não sei por que eu fiz isso. But one day I just got inspired and I walked up to my son and I said, George, Um dia eu estava muito inspirado, eu andei para o meu filho e falei, Josh, do you want to be a real man one day? você quer ser um homem de verdade um dia? He was kind of shocked. He said, yes, Dad. Ele estava chocado, ele falou, sim, pai. So I said, George, Então eu watch disse, me. George, olha para mim, I will show you eu vou te mostrar what a real man looks like. o que é um homem de verdade. And then I walked out. E aí eu saí. As I walked out, I suddenly realized, oh my word, what did I do? Quando eu saí que eu percebi, meu Deus, o que foi que eu fiz? Now he's going to watch me. Agora ele vai ficar de olho em mim. Now I must watch myself. Agora eu tenho que cuidar de mim mesmo. The way I talk to his mother. Da maneira que eu falo com a mãe dele. The way I talk to other people. A maneira que eu falo com outras How pessoas. do I have my social gatherings? Como é que eu tenho meus encontros sociais. Because now he will watch me. Porque agora ele vai estar de olho em mim. And he did watch me. E ele ficou de olho em mim. George is now 38 years old. George agora tem 38 anos. But I think he's a good man. Eu acho que ele é um bom homem. Okay. So you better be very intentional in training your boys to become real men. Então é melhor que vocês sejam realmente intencionais para treinar os seus meninos para se tornarem homens de verdade. And it's very important that in your mind E é importante que você, na sua mente, you understand that if the pattern of the world is this, que você entenda que se o padrão do mundo é este, the pattern of the kingdom is this. o padrão do reino é assim. It's something different. É algo diferente. And that you make sure you train your boy to follow the pattern of the kingdom. Você tem que certificar de treinar o seu filho para que ele siga o padrão do reino. My greatest heroes I find there Meus maiores heróis eu encontro aqui, in the Bible. na Bíblia. Daniel, Daniel, my biggest hero in the Old Testament. meu maior herói no Antigo Testamento. New Testament, Paul. No Novo Testamento, Paulo. Okay. But to make 100% sure,
I want to make 100% sure eu quero ter 100% de certeza that my son has the right role models so o that meu he can become the right man. que o meu filho tenha os modelos certos para que ele se torne um homem correto. But if you want to give your son a guideline on how to become, Mas se você quiser dar para o seu filho um padrão, uma lista de regras para que ele se torne esse you homem, yourself você mesmo must be the right guideline for him. precisa ser essas regras para ele. Okay, so who do you want to be? Então, quem você quer ser? Is the question. É a pergunta. So, ask this to your friend. Então pergunta aí para o seu grupo, Who do you want to be? quem você quer ser? Give me your 3, 4 great characteristics for a real man that you want to be. Então diga 3, 4 características de um homem de verdade que você quer ser. Okay, talk about this. Então, podem falar sobre isso. Good? Okay? Right. 2 minutes. Okay. 1.5 minutes. Go.
Okay, can we start? Vamos lá, então? All right. Guys, I want you to imagine Eu quero que vocês imaginem that you are sitting like this, que vocês estão sentados dessa maneira and all of you have your son e vocês todos têm os seus filhos com você, as a teenager with you, como ele estivesse na adolescência, do and seu you are lado. talking like this. E vocês estão tendo essa mesma conversa, só que com eles do lado. What will happen in their minds? O que iria acontecer na mente deles? And if this is not happening in your country, why not? Se isso não acontece no seu país, por que não? Why not? Por que não? If this is not happening at the church, Se isso não está acontecendo na why igreja, not? por que não? Why do they put youth ministry in the church without the fathers? Por que que eles fazem o encontro de jovens na igreja sem os pais? Okay, please, come on. We got to change the world. We better start to think. Por favor, a gente tem que mudar o mundo e a gente precisa pensar. Okay, that group was, Esse grupo was the most passionate. So they were the most passionate. Ah, vocês que estavam com mais animados aí. So I want to listen to them first. Quero escutar vocês primeiro. Come on, tell us. Nos falem aí. Responsible, be a servant of God, and be a servant. Great. I like the passion that you have. Eu gosto da intensidade que vocês têm. Especialmente o rapaz no fundo lá. Você estava bastante animado. Muito bem. Alguém quer adicionar alguma coisa aqui? To be intentional? Intentional, yeah. Integrity, Yeah, integrity. yes. To be an example. To be an example, great. Esse grupo aqui? Holiness. Holiness, So, for different holy points. man. Okay, great. O grupo lá atrás? The importance to fear God, feel His pain, and to be accessible to the others. Great, lovely, lovely. You had some? You wanna Alguém, add? algo para adicionar? The same thing. Same. Something to add? Leadership, they Yeah. added. Okay, to provide. And protection. protector. Yeah. Good. Covered? New things? Mesma coisa, alguma coisa diferente? Character, responsibility, humility. Great. I like the last one. Anything new? Alguma coisa diferente aí? All covered? Surgiu? Ah, to have a clear identity and purpose. Aha, like it. All good? A man who loves unconditionally. Ah, love it. Thank you. Okay, so please, it is very important Então é muito importante that if you have a boy, a son, que se você tem um filho, um rapaz, that you train him to become what he should become. que você treine ele para se tornar o que ele deveria se tornar. If you do not do that, Se você não fizer isso, then culture will train him. então a cultura vai treiná-lo. And I don't know if you want culture to train E him. eu não sei se vocês querem que a cultura o treine. Okay. Somente only the kingdom culture. Only kingdom culture. Okay, so let me show you one or two things that I would say to my son. Deixa eu te mostrar uma ou duas coisas que eu falaria para o meu filho. Someone who courageously stands for his principle in challenging times, is that right? Yeah, um homem de verdade é um homem que corajosamente defende suas convicções em tempos difíceis, desafiadores. Like the example I told you, where I was challenged.
Como o exemplo que eu contei quando eu fui desafiado, to stand up for my convictions para me manter firme pelas minhas in convicções challenging times. em momentos desafiadores. I was a young pastor, 27 years old, Eu era um jovem pastor com 27 anos de idade, when I fostered a black daughter in the middle of the apartheid years. quando eu adotei uma filha negra no meio dos anos de apartheid. I was the only father to walk into the church with a black daughter. Eu era o único pai para entrar na igreja com uma filha negra. Can you imagine in Se- a country where only white people go to some churches and only black people to other churches? Você consegue imaginar num país onde todos os brancos vão em uma igreja só e todos os negros vão em outra igreja? As the pastor of the church, I walk into the church with a Como black daughter. pastor da igreja, eu entro na igreja com a minha filha. Because you do not understand apartheid, Porque ela não entendia o apartheid. you do not know how difficult that was. Você não entende como foi difícil. Everyone talking. Todo mundo falando. And you have to stand with your convictions E você tem que se manter firme com as suas convicções. because you know what is right Porque você sabe o que é o and you certo. know what is wrong. E sabe o que é o errado. Okay, make sure that Tenha your son will certeza grow up like this. Que o seu filho vai crescer dessa forma. Stand with his convictions in challenging times. Se mantendo firme com suas convicções em momentos desafiadores. Now, this one, he lifts the bar. Is that one? He lifts the standard for other people. Is that what it says? Yeah, it says like a bigger, stronger loyalty. To God. Yeah. Okay, and you can read that for them. Sure. Somos chamados a ser pessoas de convicção, não de conformidade, de nobreza moral, não de respeitabilidade social, ordenados a viver de forma diferente e de acordo com uma lealdade maior. Okay, so this also says that you are not there for social respectability. Is that right? Você não está ali por respeitabilidade social, But you live for your own convictions. mas você vive pelas suas convicções. I think this one is the one that lifts the bar. Is that right? Yes. Yeah. Okay. This one is the one that I always say to my sons and my daughters. Isso aqui é uma coisa que eu digo sempre para meus filhos e filhas. That a real man is someone who really, when he is with other people, they always feel that they have to be better. É um homem que, quando ele está com outras pessoas, ele sempre sente que ele tem que ser melhor. Because he lifts the standard of everyone's thinking. Porque ele eleva o padrão de pensamento de todo mundo. Now, do you have a friend like this? Você tem um amigo desse jeito? That whenever you are with this friend of yours, you feel like, I have to up my performance because he is there. Que quando você está com ele, você sente que você tem que melhorar a sua performance porque ele está lá. Do you have a friend like this? Você tem um amigo assim? Or should I rather ask, are you a friend like this? Ou eu deveria perguntar, você é um amigo assim? That people, whenever they come close to you, they feel, now I have to be better. Que quando as pessoas se aproximam de você, elas sentem, agora eu preciso me tornar melhor. Now, you see this is, if you do sport Você vê isso se você faz algum esporte and you play for an average team, e você joga para um time razoável, and suddenly they pick you for a higher level team, se eles pegarem você e te colocarem num time de elite, what do? o que você vai fazer? You think like the higher level team and Você you começa play. a Is that right? pensar da maneira do time de elite e começa a jogar dessa forma também. So why do we not do this in life? Então por que a gente não faz isso na vida? Let me give you one example. Deixa eu te dar um exemplo. I had a rugby coach. I had a rugby coach. Ele tinha um treinador de rugby. Every time when we were together as young men, Toda vez que a gente estava junto com os outros rapazes, he would say positive things about his wife. ele ia falar de coisas positivas sobre a esposa dele. I never heard any man say do the same. Eu nunca vi nenhum outro homem fazer essa coisa que ele fazia. But I learned from him Mas eu aprendi com ele and I started to do the same thing. e eu comecei a fazer a mesma coisa. So when I'm together with men, I would always say, hey guys, you know, my wife is just so brilliant in this. Então, quando eu estou com outros homens, eu vou falar para eles: gente, você não sabe, mas minha esposa é brilhante em tal coisa. At the beginning, when I said that, everyone looked like, what is this? Da primeira vez que eu falei, todo mundo ficou: mas o que é isso?
He's crazy. We don't say good things about our Ele é wife. louco, a gente não fala coisa boa sobre as nossas esposas. But I just kept going and going and going E eu só continuei fazendo. until every time that I start to say something good about my wife, Até que quando eu começasse a falar algo bom sobre a minha esposa, then they also say good things about their wife. eles começaram a falar coisas boas sobre as esposas deles. Okay? So shall we try this? Então, será que a gente poderia tentar isso? Say a good thing about your wife. Only one sentence. Quickly. No Only seu one grupo, fala sentence. uma frase de uma Only coisa one boa sobre a sentence. sua esposa. Only one sentence. Uma frase só. One sentence only. Quickly. Rapidão. If you are married. Perguntar aqui. Helper. No. Wait. Wait. Espera. These guys, your average. What's the average age there? Qual que é a idade, a média de idade desse grupo? He said with me, 30. 30. With them, 50. 50, 40. 48. Okay. So say the average age is about 47. Is that okay? Okay. 47 Now, a média. Now let me ask you. Is this the first time that you said good things about your wife in any talk that you ever had? Essa é a primeira vez que vocês falaram de uma coisa boa sobre a sua esposa em um contexto de You conversa? did this before? Já fizeram isso antes? You did this before? Vocês também? You did that before? You did that before? Okay. Todos faziam. When do you do this? Quando que vocês fazem isso? When they ask you at church to do this, or when Quando you do eles- this spontaneously back Quando eles home? pedem para você fazer isso na igreja ou espontaneamente? Spontaneous? This is Brazilians. Esses são os brasileiros, são assim. Good Brazilian men, they say good things about their wives. Os homens he brasileiros, says bons no, homens he brasileiros says falam no. isso. Only Goiânia? Só em Goiânia? Only Goiânia? Fernando, no. São Paulo, no. Where did- Eles say only like in some moments of Friday. Oh, man. All right. Guys, please. Gente, por favor, I tell you what a real man is. vou falar o que é um homem de verdade. Whenever he spends time with people, Qualquer momento que ele gastar tempo com the pessoas, people become better because he is there. as pessoas se tornam melhores porque ele está lá. So if they are leaders, they will be better because you are there. Se forem líderes, eles vão se tornar melhor porque você está lá. If they are husbands, they will be better husbands because you are there. Se eles forem maridos, se tornarão maridos melhores porque você está lá. If they are Christians, they will be better Christians because you are there. Se são cristãos, eles se tornarão cristãos melhores porque você está lá. So the real man always makes other people better. Porque o verdadeiro Because homem he is sempre torna as pessoas que estão ali Got melhores. it? Certo? Can you train your son to do that? Você pode treinar seu filho para fazer isso. So how do you train your son? Então treine o seu filho. You ask him questions. My son, Você está fazendo perguntas? Meu what did you filho, do at the school today Que to você make the fez other boys better? na escola hoje para tornar outros rapazes pessoas melhores? No,
Oh, Dad, I don't know. Não sei, pai, eu não sei. What must I do? O que eu posso fazer? This is the kind of training that the father should do with his son. Esse é o tipo de treinamento que o pai deveria ter com seu filho. If I had your wife here in this room now, Se eu tivesse sua esposa nessa sala agora, and I ask your wife one question, e eu perguntasse para sua esposa uma coisa, is your husband seu marido é the guy that has made you better or worse? o cara que te fez melhor ou pior? What will she answer? O que ela responderia? And if I ask her, E se eu perguntar para ela, can you think of any other person that could have made her better? se ela conseguiria pensar em uma outra pessoa que poderia torná-la melhor, Could have made you better than he made you. melhor do que ele te faz ser melhor, Will she with confidence say, com ela teria convicção de falar, this man esse homem brought the best out of me, trouxe o melhor que existe em mim and no one else could do it better? e ninguém conseguiria fazer melhor? That's a key question. Essa é uma ótima pergunta. He said he's only married for 5 months, so she doesn't know a lot of people. Okay. Ele falou que ela está casada há So 5 for now, meses, she will ela say não that. conhece muitas outras pessoas. Okay, he's confident. All right. Guys, a real man Os homens is verdadeiros someone who makes life better. são aqueles que fazem a vida melhor para os outros. Okay, there's another one. Outra coisa, And that is that a real man takes up responsibility homens de verdade assumem a responsabilidade and he executes this with intentionality. Is that e right? executam com intenção sincera. Okay, taking up responsibility. Ok? Assumindo responsabilidades. I will never forget this. Eu nunca vou esquecer disto. In the township where we worked, very poor township, Na comunidade onde a gente trabalha, uma comunidade bem carente, I trained 46 pastors there. eu treinei 46 pastores ali. But I discovered that in that very township, 1 out of 4 girls were raped before they were 13 years old. Eu descobri que naquela comunidade, uma entre 4 garotas era estuprada antes de alcançar os 13 anos de idade. 25% of all girls raped before they are 13 years old. Então, 25% de todas as meninas eram estupradas antes de alcançar os 13 anos de idade. So I asked the pastors, do you know about this? Eu perguntei aos pastores, vocês sabiam disso? And they said yes. Falaram sim. So I said, what did you do about this? E ele falou, o que vocês fazem ou fizeram sobre isso? Nothing. Nada. Did you preach about this? Vocês pregaram sobre isso? No. Não. We pray and sing. A gente ora e canta. Really? Mesmo? Is there anything worse happening in your community than this? Tem Não. alguma coisa pior que esteja acontecendo na sua comunidade agora? But your church has never decided to do anything about this. Mas a sua igreja não decidiu fazer nada sobre isso. No. Não. So you tell me, what is the worst thing happening in your city right now? Então, digam para mim, qual é a pior coisa que está acontecendo na sua cidade agora? Tell me, what is the worst Fala thing? aí. What is the worst thing happening? Homeless people. Homeless people. Inequality on education. Inequality on education. 1 or 2 more. Mais uma ou duas coisas? Suicide Suicide. and drugs. 1 more, drugs. Yes. Child education. Child Your kids' So, education. so what are you doing about this? O que você está fazendo sobre isso? And what is your church doing about this? He said, I'm in the course. I'm taking the course. I'm here. You are here for this. Oh, this is a good answer. You are here for this. Você está aqui por isso. Yes, you are here for this. Você está aqui por isso. Because at the end of this course, Porque no final desse curso, you will go out você vai voltar and be a real man e vai ser um homem de verdade. by taking responsibility for the problems of your Ao city. assumir responsabilidades pelos problemas na sua cidade. And your son will see this E o seu filho vai ver isso and he will become a real man e vai se tornar um homem de verdade by doing the same thing. ao fazer a mesma coisa. Real men take responsibility for the real problems. Homens de verdade assumem as responsabilidades por problemas de verdade. Okay, and then the last one, E o último,
they do whatever they do with energy and passion. Eles fazem tudo que fazem com energia e paixão. Oh man, it is so terrible to see men É tão ruim, horrível ver homens that are so lazy, que são tão preguiçosos. come from work Vêm do trabalho, and they just fall on the couch, caem no sofá, watching TV assistem TV and doing nothing. e fazendo nada. I really believe that real men Eu realmente acredito que Have homens de passion. verdade, de paixão, and they have energy eles têm paixão, energia, because they can see the problem, porque eles conseguem ver o problema, but they also have a dream for the answer. mas eles também têm um sonho para a resposta. So there are a few things that I will tell my son, Então, tem algumas coisas que eu falaria para o meu filho. and the other things you have mentioned. You E can do outras as well. coisas que vocês mencionaram. Question. Said that in the book you would stop in the car before going in. In the book? In the book, Yeah. you'd stop in the car before going in the house, and you Yeah. kind of got the energy back. Yeah. You want to know where that energy came from. Energy, well, I can give you more than one answer. Eu posso te dar mais de uma resposta. First one, Primeira, we believe when we are filled with the Holy Spirit, a gente acredita que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, we are filled with the energy of the resurrection. nós estamos preenchidos com a energia da ressurreição. Amen? Amém? That's the spiritual answer. Essa é a resposta espiritual. I'll give you the neuroscience answer. Aí eu vou te dar a resposta neurocientífica. Your mind determines your brain. A sua mente determina o seu cérebro. You can say with your mind to your brain, you are not tired. Você pode dizer com sua mente para o seu cérebro, você não está cansado. And then you are not tired. E aí você não está mais cansado. Because I flew on the aeroplane for 33 hours. Porque eu viajei no avião por Yesterday 33 and the day horas, before. ontem e no dia anterior. My body tells me you're tired. Meu corpo me diz que eu estou cansado. My mind tells the body you're a liar. Que ele fala, minha mente fala pro meu corpo que você está You mentindo. are not tired. E você não está cansado. So you will not see me tired Então você não vai me ver cansado. because my mind is strong. Porque minha mente está And forte. you can train your mind E você pode treinar sua mente to be super strong. para ser super forte. Because all leaders have strong minds. Porque todos os líderes têm mentes Okay? fortes. Ok? Right? Okay. All right. Friends, this world needs real men. Amigos, esse mundo precisa de homens de verdade. And before you can be a real father, E you antes- must first be a real man. E antes de você ser um pai de verdade, você precisa ser um homem de verdade. Make sure that you set your mind on real men like Daniel, Ok? Certifique-se que você vai colocar a sua mente em homens de verdade, como Daniel, who is the only person in the history of the world que é o único homem na história do mundo that changed the policies of 4 governments. que mudou a política de 4 governos. Those are the real men that I set my mind to follow. Esses são os homens de verdade que eu coloco a minha mente para seguir. And therefore my son is following me. E meu filho está me seguindo. When you talk to my son and you ask him, Quando você falar com meu filho e perguntar so para ele, what is the most important characteristic that you learned from your dad? qual é a característica mais importante que você aprendeu com seu pai? I hope that my son will say to you, Eu espero que meu filho diga para vocês, my dad trained me to be the first servant meu pai me treinou para ser o primeiro servo, because my dad learned from Jesus porque meu pai aprendeu com Jesus that the leader is the first servant. que o líder é o primeiro servo. And therefore dad is this back home. E por isso meu pai é assim em And casa therefore I will be this back home e assim eu quero ser assim em casa when I'm married and when I'm a father. quando eu for casado e quando eu for um pai. Okay? Ok? But make very clear in your mind Mas deixa isso bem claro na sua mente. who you want to be Quem você quer ser and what you want to show your son and your daughters to be. e o que você quer mostrar para o seu filho e sua filha que eles devem ser. Okay? Certo? Ok? All right. So, let's jump up. Vamos ficar de pé? Let's do a competition. Vamos fazer uma competição. 2 by 2. De 2 em 2. 2 by 2 competition. Pega aí um parceiro, 2 em 2. All right. Let's do 2 competitions. 2 competições.
The first competition is this one. A primeira competição é essa. Uma pessoa vai colocar as mãos assim. Então, a outra pessoa vai tentar bater, dar um tapa na mão e a pessoa vai ter que tirar. Tem que ficar esperto. Se pegar, troca. Se pegar, troca. Você vai ficar assim, vai ter que tentar bater. Se encostar, troca. Right. Okay. Okay. Let's talk about not manhood, but fathering. Vamos falar agora sobre não a masculinidade, mas ser pai. So when I had to discover what a father should be, Quando eu tive que descobrir o que um pai deveria ser, after my daughter said to me, "Good night, Daddy," depois que eu falei que minha filha falou boa noite, papai, I studied the Bible with this idea in mind that somewhere in the Bible writes exactly what a father should be. eu estudei a Bíblia com a ideia clara de que em algum lugar da Bíblia eu conseguiria ler o que um pai deveria ser. And after studying the whole Bible, I discovered E that the depois que eu Bible does give estudei you a framework. toda a Bíblia, eu descobri que a Bíblia traz sim um padrão. Because in the Bible, in the New Testament, Porque na Bíblia, no Novo Testamento, you hear twice that people could hear the voice of God from heaven. você vê versículos que falam que as pessoas conseguiam ouvir a voz de Deus dos céus. And the amazing thing, God said from heaven the same thing twice. E é incrível que Deus falou a mesma coisa do céu 2 vezes. So it must be very important. Então deve ser algo muito importante. And this is what he said. E é isso que ele falou. At the
baptism of Jesus no batismo de Jesus and Mountain of Transfiguration, e na transfiguração, he said the same things out loud. ele falou as duas coisas em voz audível. This is my son, Esse é o meu filho, whom I love, quem eu amo, with whom I'm well pleased. com quem eu estou muito satisfeito. And then on the Mountain of Transfiguration, he said, listen to him. E na transfiguração, ele disse, escutem-no. So when I read this, I knew this is the job of a father. Então, quando eu li isso, eu vi que esse é o trabalho de um pai. So a father brings identity. Então, o pai confere identidade, A father brings love or emotional security. o pai traz amor ou segurança emocional, A father brings affirmation o pai traz afirmação and moral authority. e autoridade moral. And when I saw that in the Bible, E quando eu vi isso na Bíblia, I was so excited eu estava tão animado that I wrote a book on that que eu escrevi o livro sobre isso. because it's very clear. Porque é muito claro, This is the job of a father. esse é o trabalho de um pai. Because this was what God the Father did with his son. Porque isso é o que Deus o Pai fez com o seu filho. And we are on earth to represent God the Father. E nós, na terra, devemos representar o Pai nos céus. That's why we have to do this Essa é with a minha our children. responsabilidade com as minhas crianças. And the training from now on to the end, tomorrow and the day after, E o is treinamento, a partir de hoje até o final, all about these four things. vai ser sobre essas 4 coisas. Okay, Ok? right? So Certo? try to learn this. Então, tente aprender isso. It is, if you start at the last one, it's moral authority, Se a gente começar de baixo para cima, é autoridade moral, identity, identidade, emotional security, and segurança affirmation. emocional e afirmação. See if you can learn the four things and Vê say se to your group vocês without conseguem looking. memorizar e falar com o seu grupo. Entre o seu grupo, fale as 4 características aí, as funções do pai. All right? Okay. Certo? So by the end of the training, you will be very clear on the four. Até o final do curso, do treinamento, você vai ter os 4 bem claros. Now, for mothers, Agora, para as mães, we do not have such a clear framework in the Bible, a gente não tem uma estrutura tão clara na Bíblia. but we derive these 5 things for mothers Mas a gente retira essas 5 coisas para as from mães, different things we read in the Bible de diferentes coisas que a gente lê na Bíblia, and from what is needed for children when they grow up. e do que é necessário para os filhos à medida que eles vão crescendo. So the first job of a mother Então, o is primeiro trabalho de uma mãe to validate the father. é de validar o pai, o So marido. this is what my wife is teaching, and Vian's wife are teaching to the ladies. Isso é o que as esposas do Vian e do Cassi estão falando para as How to esposas mulheres support lá their fora. husbands. Como apoiar o seu marido. Okay, so if your wife is in training, Se a sua esposa estiver no treinamento, she will be a much better wife after the training. ela vai ser uma esposa muito melhor depois do treinamento. If your wife is not in the if your wife is not in the training, Se a sua I'm esposa não está no I'm treinamento, sorry, my friend. Sinto I'm muito, sorry. sinto I'm muito. sorry. I'm sorry. It was a mistake. Okay. Then the second one, então a segunda coisa, she brings intimacy into the children. ela traz a intimidade para as crianças, para os filhos. Okay. The third one, nurture and care. Ela traz nutrição, cuidado, carinho. And number 4, social networks, Número 4, conexões sociais. which is not cell phone social networks. Que não quer dizer as conexões dos celulares, as redes sociais. But women, they always know what is happening with everyone. Mas as mulheres sempre sabem o que está acontecendo com as outras pessoas. And it's great if they train their children to understand E é this. ótimo que elas treinem os filhos para fazerem isso também. And then she is a homemaker as well. E é a principal dona de casa, cuidadora do lar. She creates that little nest where people feel comfortable. Ela cria aquele ninho onde as pessoas se sentem confortáveis. But I want to show you a little video. Mas eu quero mostrar um vídeo.
It's a very crazy video. vídeo bem louco. But I think it's the best video that I've ever made. Mas acho o melhor vídeo que eu já fiz. I'm now writing a book on this video. Eu estou agora escrevendo um livro sobre esse vídeo. So watch this and you will see father, mother and children. Então assiste e você vai ver pai, mãe e filhos. If you have imagination, Se você tiver imaginação. how father, mother and children can change the world. Como que pai, mãe e filhos podem mudar o mundo. All right? Certo? Okay. So if it's the first time you see the video, you will never forget this video. Se essa é a primeira vez que você vai assistir, você não vai esquecer. Let me just ask them. Do we have sound? Klaus, Klaus, do we a have, gente tem do som? we have sound? As luzes vai apagar? Do we have sound? Okay, it's fine. Actually, I can explain. This is a crazy guy Esse é um cara maluco, dancing on music. dançando por conta de uma música. No one follows him, Ninguém segue ele, but he believes this is the right thing to dance on the music. mesmo que ele esteja dançando com a música. This is the mother. Essa é a mãe. This is the job of a mother. Esse é o trabalho da mãe. She must support the crazy father. Eu tenho que apoiar o pai louco. Can you see they've got a great relationship? Você vê o relacionamento deles And she believes in him. e ela acredita nele. If that is a Christian father, he is dancing the Bible. Se é um pai cristão, ele está dançando a Bíblia. And he believes in the Bible. E ele acredita na Bíblia. And his wife believes in him. E a esposa acredita nele. They enjoy each other. Eles se And divertem um com o outro. now they have the first child. E agora eles tiveram o primeiro filho. So it's father, mother, and first child Agora pai, mãe e primeiro filho dancing the gospel music. dançando a música do Evangelho. They believe in the gospel music. Eles acreditam na música do Evangelho. And 3 is the answer because other children are born. E é a resposta porque outras crianças nascem. Now the other children follow the culture of the first child. Agora as outras crianças seguem a cultura das primeiras. And now you have a family. E agora você tem uma família. And the family can change the world. E a família pode mudar o mundo. They keep on dancing this music. Eles continuam dançando essa música. And then others decide, no, you know what? I think they're doing the right thing. Outros decidem, quer saber? Eu acho que eles estão fazendo a coisa certa. And they start to follow. E eles continuam seguindo. So now we have a movement. Agora nós temos um movimento. And a movement can change the world. E o movimento pode mudar o mundo. And this is why we are training you here. E é para isso que eu estou treinando vocês So hoje. that you can start a movement. Para que vocês possam iniciar um movimento. A movement where fathers bring heaven home. Um movimento de onde os pais trazem o céu à casa. And the mothers support the fathers. E as mães apoiam o The marido. children follow. As crianças vão atrás. Then the neighborhood will follow. O bairro, a vizinhança vai And atrás. the world will change. E o mundo vai mudar. Okay, got it? Vocês entenderam? All right. Amém. Now. Amen. Now the thing is this. Então aqui que está o negócio. If the fathers are not the initiators at the beginning, Se os pais não forem os iniciadores no we have começo, a problem. nós temos um problema. So most fathers in this world, A maioria dos pais nesse mundo they leave the initiative for the mothers. deixam a iniciativa com as mães. Okay? Ok? Which creates a problem A gente cria um problema because mothers are created to be great supporters. porque as esposas foram criadas para serem ótimas apoiadoras. So the first thing that the father needs to know A primeira coisa que o pai precisa saber is how to really, really live the Bible é como realmente viver a Bíblia, so that they will dance this music. para que eles possam dançar essa música, So that the children and mother and everyone will see this is the most important thing for the father. e eles vão ver que essa é a coisa mais importante para o pai. And this is the good news. Essas são as boas notícias, boas novas. Jesus said, I played on the flute and you did not dance. Jesus falou, eu toquei a flauta e você não dançou. So Jesus believes this good news is music.
Então Jesus acredita que essas boas novas são música. And I believe it too. E eu também acredito. This is the music from heaven. É música vinda dos céus. And I dance this music. E eu danço essa And música. I'm the first one to do it in the E eu house. sou o primeiro a fazer isso em casa. And then my wife follows. E aí minha esposa me segue. And my children follow. E meus filhos seguem. And this is how we change the world. E é assim que a gente muda o mundo. Okay, got it? Ok, entenderam? Never forget this picture in your mind. Nunca se esqueça dessa imagem na sua mente. All right? Ok? Because this is what we are training you in. É para isso que nós estamos treinando vocês. So 4 responsibilities. Então, 4 responsabilidades. The first one is moral authority. A primeira é autoridade moral. Moral authority. Autoridade moral. There we go. All right. Certo? Got it? Entenderam? Okay. So I will give you the framework, Eu vou dar para você a estrutura. and then I will train you in something tonight, which is very important, E aí eu vou treinar vocês em algo muito importante hoje à noite. so that you can sleep on this tonight, Para que vocês possam dormir e pensar nisso hoje à noite. and tomorrow you will come back with more clear answers. E aí vocês vão trazer amanhã mais And respostas. then we will do the rest of the training. E aí a gente vai fazer o resto do treinamento. All right? Certo? We've got half an hour, is that right? Temos meia hora, Klaus? Are you okay? Half an hour? 9:30. Autoridade moral Is to understand to do the right things at the right time for the right reason. é entender que você vai fazer as coisas certas, no momento certo, pelo motivo certo. But it is super important that you first understand what authority means. Mas é muito importante que você entenda primeiro o que autoridade significa. So let me just check. Então deixa eu checar. If you hear the word authority, Se você escutar a palavra autoridade, does it have a positive ring in your mind or a negative ring? isso faz soar de uma maneira positiva ou negativa? Who says positive? Quem acha que é positivo? Positive, positive. Who says negative? Quem acha que é negativo? Traz um soar negativo. It all depends on your experience of authority. Tudo depende da sua experiência com autoridade. So the young generation sometimes now they say no, it's really negative. A geração mais nova geralmente fala que é negativo. But we like authority when it benefits us. Mas a gente gosta de autoridade quando ela nos beneficia. If you drive down the road Se você dirigir pela estrada and all the lights are green, e todas as luzes estão verdes, you like it. você gosta, você gosta. Because the lights to the other side are red. Porque as luzes para os outros lados estão vermelhas. And that's authority. E isso aí significa autoridade. So you like authority when it benefits you. Você gosta de autoridade quando ela te beneficia. And I will show you now how God's authority benefits us. Eu vou mostrar agora como a autoridade de Deus nos beneficia. But the first thing that we will see in the life of Jesus, Mas a primeira coisa que nós vamos ver na vida de Jesus, how you can have authority only when you stand under authority. como você só pode ter autoridade quando você está abaixo de autoridade. So tomorrow we will show this in the life of Jesus. Amanhã a gente vai ver isso na vida de Jesus. The second one we will show you is how the authority of the Bible A segunda coisa, nós vamos mostrar como a autoridade da Bíblia is there to benefit us. está lá para nos beneficiar. Okay? Ok? It's not to make it difficult for us. Não é para tornar a vida difícil para It's nós, really to benefit us. realmente é para nos beneficiar. Then number 3, E o número 3, you only have authority when you have clarity. você só tem autoridade quando você tem clareza, When your mind is very clear. quando a sua mente está clara. And tomorrow we will talk more on that. E a gente vai falar amanhã mais sobre isso. But number 4, we will talk on tonight. Mas o número 4 nós vamos falar hoje à noite. You have authority when you have clear purpose in life. Você tem autoridade quando você tem um propósito claro na sua vida. Okay, so the question is, Então a pergunta é: do you have clarity on your calling in life or your purpose in life? você tem clareza no seu chamado ou no seu propósito para a sua vida? Yes. Yes. Sim. Yes. 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 Sim. Yes. Yes. Sim. Okay, half of you yes, half no. Metade sim, metade não. So tonight I'll show you how to get clarity. Então hoje à noite eu vou te mostrar como conseguir essa clareza. And
if you do not have clarity, E se you você have não to tem think about this tonight, clareza, você precisa pensar sobre isso nessa noite, because tomorrow morning porque amanhã de manhã you will walk into this room você vai caminhar nesta sala with a piece of paper com um pedaço de papel on which you have written onde your vai estar escrito purpose mission statement. o seu propósito, a sua declaração de propósito. So if you have this book here, Se você tem essa apostila, you can. Oh man, you really saved some money. vocês economizaram dinheiro, hein? Okay, the first page. The A first primeira page. página, o verso da In página. this case, it's written, but many people will have the first page clear. You see Vocês that vão one? ter ela limpa, né, em branco. On that page, if Nessa it's- página, that page, you write very big você vai escrever bem grande so that they can read it at 2 meters. para que as pessoas possam ler a 2 metros de distância. Your purpose mission statement. A afirmação, a frase de propósito da sua missão. And I will help you now on how to write it. E eu vou te ajudar agora a saber como escrever. And tomorrow we will walk with this in the room. E amanhã nós vamos andar com isso na and sala everyone will read it. e todo mundo vai poder ler. Okay, so now you have to listen Agora você tem que escutar, então, so that you will know exactly what to para write. que você saiba o que você vai escrever, Is that exatamente. Certo? Because Porque if your child says to you, Dad, se o seu filho perguntar para você, pai, what is your purpose in life? qual é o seu propósito na vida? And you say to your child, I have no idea. E você falar para o seu filho, não faço ideia. Then you really, really confuse your child. Então, realmente, você vai confundir seu filho. If daddy doesn't know, how can we know? Se o papai não sabe, como é que a gente vai saber? So this is very important that fathers will know their purpose in life. Então, é por isso que é importante que os pais saibam seu propósito na vida. Okay. Can I help you? Posso How te to do ajudar? this? All right? You ready? Certo? Vamos lá. Okay. So let me help you. Let me just give you, go down this way. Okay. The first thing that you have to know A primeira coisa que você precisa entender is this, é isto. that life is about God on a mission and He wants to use us for His mission. Significa que Deus está numa missão e Ele quer usar você na missão dele. Okay? God wants to change the world Deus quer mudar o mundo into His designed plan. no seu plano que Ele desenvolveu. He is the architect Ele é o arquiteto that already designed in his mind que já projetou na sua mente the final result for this world. o resultado final para esse mundo. Now He wants to use us Ele quer usar agora nós to fill in para what He preencher has already designed. o que Ele já Color it in. projetou. Okay? So I have one little job Então, eu tenho um pequeno trabalho that God wants me to do. que Deus quer que eu faça. You have another, you have Você another, tem you have outro, another. você tem outro, você tem And if outro. all of us do what God has called us to do, Se todos nós fizermos o que Deus nos chamou para fazer, the world will be a different place. o mundo será um lugar diferente. And tomorrow you will see this when you read what God has told other people to do. E amanhã você vai ver isso quando você vê o que Deus chamou as outras pessoas para fazerem. Okay, now we have to discover Agora a gente tem que descobrir what is this one thing that God wants me to o que do. é essa uma coisa que Deus quer que eu faça. And we have to be very clear on this. E a gente precisa ser muito claro sobre Okay. isso. So, if you're a father of children, Então, se você é um pai de filhos, it's important to teach them é importante que você ensine a eles. life is not about you, A vida não é sobre você, life is about God. a vida é sobre Deus. So it's not that you have a home and God has a little room in your house. Não quer dizer, então, que você tem uma casa e Deus tem um quartinho na casa. Não. God has a home Deus tem uma casa and you have a little room in His house. e você tem um espacinho na casa dele. So now you have to discover Agora você tem que descobrir, what do you have to do in that little room. você tem que descobrir o que você tem que fazer naquele seu quartinho. Okay, Certo? so I'm going to help you in an easy way. Eu vou te ajudar na maneira fácil. Normally we do this in 12 hours.
Geralmente a gente faz isso em 12 horas. Now we do this in 30 minutes. E agora a gente vai fazer em meia hora. So say to your friend next to you, Então fala pro seu colega do seu lado, you need to be very sharp now. você tem que ficar muito atento agora. You need to be very sharp. Você tem que ficar muito atento. 30 minutes only. 30 minutos. Okay. All right. Now, stay with me. Fica comigo. Think. Okay. Pense. Okay, what day is today? Friday, Saturday? Today is Friday. Today is Friday. So, Monday, Segunda, you go to the doctor você vai pro médico for a general checkup. para um check-up geral. Doctor checks. O médico verifica tudo And he tells you, sit down. e ele fala para você, senta. He looks at you Ele olha para você and he says, e diz, I've got bad news and I have good news. eu tenho más notícias e boas notícias. What do you want to hear O first? que você quer ouvir primeiro? Bad news, yes. So he says, Então ele fala para você, the bad news is a notícia ruim é que you are going to die você vai morrer. 5 years from now. Daqui a 5 anos, On the date, na data, you only have 5 years to live. você só tem, a partir de hoje, 5 anos para Come on, viver. tell your friend. You Fala pro seu amigo aí. only have 5 years Você to live. só tem 5 anos para viver. Okay. So now, Então agora, you say, oh, wow, what agora eu is the good digo, news? eita, e agora? So the good news is Qual é a boa notícia? you will have all your health, Você vai ter toda a sua saúde, all your clear mind, toda a sua mente vai estar clara, 5 limpa, years. por 5 anos. and then you will just drop dead. E aí você vai morrer assim. So Do nada. 5 years of energy and clear mind. Então, 5 anos de energia e uma mente limpa, That's the good news. essa é a boa notícia. Okay, so the doctor said, bye-bye. Então o doutor fala, tchau, tchau. So now you walk out of his office. Então você anda para fora do consultório. How do you feel? Como é que você se sente? Good or bad? Bom, mal, ruim, bem? Challenged. It all depends how old you are. Depende muito de quão velho você é. If you are my age, 5 years is not too bad. Se você tiver a idade dele, 5 anos não é tão ruim. But if you are your age, 5 years is very Se você bad. estiver nessa sua idade, 5 anos é muito ruim. Okay, right? Certo? Okay, now you walk. As you come to your car, Assim, à medida que você vai para o seu carro, you open the door, você abre a porta. and before you climb in, someone taps you on the shoulder. E antes de você entrar, alguém te toca no ombro. You look around Você olha para trás, and you say, I know you. alguém fala, eu te conheço. He says, oh, you know me? Yeah. Ah, você me conhece? Sim. You are Elon Musk Você é o Elon Musk, or Bill Gates. Which one do you like? Bill Gates, seja lá quem você gostar. Okay. You are Elon Musk. Elon Musk. He says, yes, Sim. God sent me Deus me enviou to give you something. para te dar algo. And he pulls from his bag E aí ele tira do a bolso big bag. uma bolsa enorme. You open the bag, Ao abrir a bolsa, $100 bills, 100 20 notas de 100, notas de 100. 20 million US dollars in cash. 20 milhões de dólares em dinheiro. And he gives it to you. E ele te dá. How do you feel? Como é que você se sente? How do you feel now? Como é que está se sentindo agora? Better? Not too I'm bad? afraid if someone sees me. Okay. Now you come, É, please. sem if it's in Brasil. Brazil, you run. Run. Okay. But now, come on, please stay with me. Continua 5 years to comigo. live, 5 anos, good health, boa saúde, 20 million US dollars. 20 milhões de dólares. Now you drive home. E aí você volta para casa de At carro. home, you go to the front door, you ring the bell. Em casa você chega em casa, na porta da frente, toca a campainha. Your wife opens the door. A sua esposa abre a porta. She says, why did you ring the bell? Fala, por que você tocou a campainha? He said, because I have something very important to say to you. Porque eu tenho algo muito importante para te falar. She says, what? O quê? You say bad news and good news. Notícias ruins e notícias boas.
She says, tell me the bad news first. Ela fala, por favor, me fala a notícia ruim primeiro. You say, I'm going to die 5 years from Vou now. morrer daqui a 5 anos. Now, if your relationship is bad, Sis- that is good news. Se o seu relacionamento for ruim, isso aí são boas notícias. Okay. He's saying he has money now to take care of all the But okay, glory. let's take it that your relationship is good. Vamos pensar que seu relacionamento é bom. So she says, oh no, Ela fala, ah, não, this is bad. é muito ruim. She says, what is the good news? Quais são as boas notícias? You say, good health for 5 years. Boa saúde por 5 anos. And E 20 million US dollars. 20 milhões de dólares americanos. She says, what? Eu falo, o quê? Yeah. É isso aí. Come, let's drink some coffee. Vem, vamos tomar um café. You go inside. Você vai para dentro. You drink coffee. Você toma um café. She says, what are you going to do? O que você vai fazer? Ela pergunta. Aha. Aham. What are you telling her? E aí, o que você vai falar para ela? Lamborghini. Ah, não. Lamborghini? What are you telling her? O que você vai falar para ela? That's the answer Essa é a resposta that you have to find. que você precisa encontrar. And if you don't know the answer, E se você não souber a resposta, you cannot sleep tonight você não vai conseguir dormir, você não vai poder dormir hoje à noite. because God is waiting in your room Porque Deus está esperando no seu quarto to give you the answer. para te dar a resposta. He is very keen to give you an answer Ele está com muita vontade de te dar essa resposta. because He does not want you to live one more day without purpose. Porque Ele não quer que você viva um dia a mais sem propósito. Not one. Nenhum. So you got to find it tonight Então você precisa encontrá-la hoje à noite. if you are not clear. Se você não tiver clareza, Okay? ok? So, let me show you what you think. Então, deixa eu mostrar o que você pode pensar. All of us Todos nós have to do a job, temos um trabalho a fazer. and that is to get people from Egypt É de tirar pessoas do Egito to the promised land. para a terra prometida. All of us Todos nós have to be Moses and Joshua. temos que ser Moiséses e Josués. That is not only a story from the Bible, that is your story. Não é uma história apenas da Bíblia, é a sua história. All of us Todos nós have to take people out and lead people in. temos que tirar as pessoas e guiá-las para dentro. Who will you take out? Quem que você vai tirar para And fora? who will you lead in? Quem você vai levar para dentro? So you have to decide Você tem que decidir what people do you want to lead out quem é a pessoa, as pessoas que você quer tirar para fora from slavery da escravidão to the promised land. para a terra prometida. All of us have this job. Todos nós temos essa função, esse trabalho. And then you have to decide how are you going to E aí do você this. tem que decidir como você vai fazer isso, All right. certo? So, you cannot write, Você não vai poder escrever, I want to lead people to Jesus, eu quero levar pessoas a Jesus. because all of us must do that. Porque todos nós temos que fazer isso. You cannot say, Você não pode escrever, I want to disciple people, eu quero discipular pessoas, because all of us have to do porque that. todos nós precisamos fazer isso. That we call our primary calling. Isso aí nós chamamos do nosso chamado primário. We have a primary calling Nós temos esse chamado primário and we have a secondary calling. e nós temos o chamado secundário. Primary calling is what all of us must do. O chamado primário é o que todos nós precisamos fazer. Secondary calling is your unique calling, different from all other people. O seu chamado secundário é o único, o chamado que você deve fazer diferente de qualquer outra pessoa. And this is what we are going to focus on. E é isso, nesse chamado, que nós vamos focar. So, if you have only 5 years to live Então, se você só tiver 5 anos para viver, and money is not a problem, e o dinheiro não é problema, you don't have to work for a salary. você não precisa trabalhar pelo salário, You have enough money. você tem dinheiro suficiente, You can do anything. você pode fazer qualquer coisa. You can build a university. Você pode ir na universidade, construir uma universidade. You can buy an aeroplane. Você pode comprar um avião. You can buy a passenger boat.
Você pode comprar um barco de passageiros. You can buy a campsite like this. Você pode comprar um terreno como esse. You can do anything. Você pode fazer o que quiser, qualquer coisa. Because you have 20 million US dollars. Você tem 20 milhões de dólares americanos. What will you do? O que você vai fazer? If this is the last thing you do before you meet God, Se essa for a última coisa que você faria antes de se encontrar what com Deus, will you do? o que você vai fazer? All right? Certo? So, why am I in Brazil now? Então, por que eu estou no Brasil agora? Because God told me what to do. Porque Deus me falou o que fazer. You did not pay my air ticket. Vocês não pagaram a minha passagem de avião It was really expensive. e foi muito caro. But I give my whole life Mas eu dei a minha vida inteira to my calling. para o meu chamado. So I'm not here Então eu não estou aqui because you invited me. porque vocês me convidaram. I get many invitations. Eu recebo vários convites. I have 200 nations waiting for me. Eu tenho 200 nações esperando por Why mim. did I come Por here? que eu vim aqui? Because God sent me. Porque Deus me enviou. You understand? Because I live for my calling. Porque eu vivo para o meu chamado. So what is your calling? Então qual é o seu chamado? What do I do? O que eu faço? I take people out of slavery, Eu tiro as pessoas da escravidão, fathering that does not bring the promised land, a pais que não trazem a terra prometida, ignorant fathering, pais ignorantes, untrained fathers. pais não treinados. I train them to the promised land where they will bring heaven home. Eu levo-os à terra prometida, onde eles vão trazer o céu aos seus lares. So 2 days from now, you will start to bring heaven home. Heaven. Daqui a 2 dias Heaven. vocês vão começar a trazer o Heaven. céu para o lar, o céu That's para my casa. training. That's my calling. Esse é o meu chamado. So if you give me 20 million US dollars, Se você me der 20 milhões de dólares, this is exactly what I will do for the last 5 years of my life. isso é exatamente o que eu vou fazer pelos meus últimos 5 anos de vida. So are you clear Então você tem On- clareza on what you will do? no que você vai fazer? Tomorrow we will read this. Amanhã nós vamos ler isto. You will write this. Você vai escrever isso. Okay. So Ok? how do you write this? Como que você vai escrever isso? This is how you think. É assim que você You deve start pensar. with God. Comece com Deus. What does God want to do in your city? O que Deus quer fazer na sua cidade? That's the first question. Essa é a primeira pergunta. If God would send Jesus now to change your city, what will he do? Se Deus enviasse Jesus para a sua cidade agora, o que ele faria? Remember, not discipleship, Lembra, não é discipulado, not evangelism. não é evangelismo. All of us must do that. Tudo isso aí a gente tem que fazer, todos What nós. will be the one thing in which Jesus will change your city? O que seria Outside that. uma coisa que Jesus viria para mudar na sua cidade? Because you are Jesus. Porque você é Jesus. The Holy Spirit of Jesus lives in you. O Espírito Santo de Jesus vive em você. You are the representatives of Jesus. Is Vocês that são os right? representantes de Jesus. So, Então, what are you going to do o que você in vai your fazer last 5 nos years? seus últimos 5 anos? Right? So you start what God wants to do in your city. O que Deus quer fazer na cidade? Você começa daí. So God will always come and change the problems. Então, Deus sempre vai vir para mudar os problemas. So what is the problem? Então, qual é o problema? Or God will take a great opportunity Ou então Deus vai pegar uma grande oportunidade and he will make it great for God's glory. e Ele vai fazer essa oportunidade ótima para a glória dele. So maybe there is a great opportunity. Talvez in haja your uma city. grande oportunidade na sua cidade. And then after you think what God would do, Então, depois de pensar no que Deus faria, you say, God, how can I help you? você vai dizer, Deus, como eu posso te ajudar? So for me, God said, Então, para mim, Deus falou, biggest problem of the world is fatherlessness. o maior problema do mundo é a ausência paterna. I will change fatherlessness Eu vou mudar a ausência paterna. and restore fatherhood. E eu vou devolver, restaurar
You go and help me paternidade. with that. Você vai me ajudar com So isso. that's what is my assignment. Isso é qual é a minha tarefa. But what about you? E sobre você? Will God send you to families? Deus vai te enviar às famílias? Will God send you to raise up fathers? Vai te enviar treinar pais? Will God send you to help the poor? Vai te enviar para ajudar os pobres? Will God send you to train leaders? Vai te enviar para treinar líderes? What will God send you to do? O que Deus vai te mandar fazer? Okay? Certo? That's your question. Esta é a sua pergunta. So if you have your books, Então, se você tiver seu livro, in the book, there are many groups of people that you can look at. então no livro tem vários grupos de pessoas que vocês podem dar uma olhada To stimulate your mind to think. para estimular a sua mente a pensar. Would God send you to any of these? Deus te mandaria para qualquer um desses Or these? ou esses? So that can help you think. Isso pode te ajudar a pensar. Or problems. Ou alguns problemas. These problems. Estes problemas. Or these problems. Estes, talvez. What will God send you to do? O que Deus te diria para fazer? All right. So, you think through that and then you write it down. Então você olha, pensa e escreva isso. And this is how you write it down. E é assim que você vai escrever. Like that. Exatamente assim. So you just write it exactly like that. Você escreve exatamente dessa forma. And you just fill in the blanks. E você está só preenchendo as lacunas. So, God will purpose me Então, Deus tem me dado o propósito to de do what? fazer o quê? To empower, to Para train, to dar help, força, para treinar, para to lead, ajudar. to do what? Para fazer o quê? For what people? Que povo, que população? Poor people, young people, Pessoas old pobres, people, jovens, velhos, prisoners, prisioneiros, leaders, professional people, líderes, sport people. profissionais, What people? esportistas. Que povo? And in what condition are they now? E em que condição eles estão agora? And to what condition will you lead them? E para que condição você vai guiá-los? So what is their Egypt condition? Então, qual é a condição de Egito deles? And what will be their promised land E condition? qual vai ser a condição de terra prometida? And through what vehicle will you do E this? qual o veículo que você vai utilizar para levá-los? You got it? Entenderam? Okay. So, who says I must help him to write that? Quem que diz eu preciso ajudar a escrever isso? Anyone who wants me to help him to write it? Quem que Now. você quer? Quem aqui quer a ajuda dele para escrever agora essa frase? Anyone? Alguém? Yes, my friend. There at the back. Okay, I will help you. Enquanto eu ajudo ele, eu quero que você escute cuidadosamente. Porque isso vai te ajudar também. Certo? Então, 5 anos para viver. What people will you focus on? Que povo você vai focar? Are you clear on that or not clear? Você tem certeza disso? Clear. Sim, tem clareza. What people? Qual que é o povo? He's from Mozambique and he's planning on helping that people. Training Planning on leaders. training leaders on Okay. these people in Mozambique. Very clear. Okay. My brother, you're a neighbor from me. Você é um vizinho em Moçambique. My daughter was a missionary in Mozambique. Minha filha foi missionária em Moçambique. I like the Mozambican people. Amo as pessoas moçambicanas. Target, Então, o alvo, leaders. líderes. How old? Qual a idade? How old are the leaders you want to train? Qual a idade dos líderes que você quer treinar? Jovens ou velhos? Líderes mais velhos? Leaders in the church, Líderes na igreja, no esporte, leaders in companies, em companhias. Church and companies. church and
general leaders. All right. How old? Qual a idade? 18 to 50. Leaders, 18 to? 50. Okay. Now, 18 to 50 is too broad. Então, 18 a 50 é algo muito amplo. I want to force you to think of only 5 years. Quero forçar você a pensar em 5 anos. Is it 18 to 23? Seria 18 a 23? Or is it 45 to 50? Ou de 45 a 50? Or anything in between? Ou algo 5 nesse years. meio? 5 anos. 18 to 23. 18 to 23. Okay, watch this now. Ok, presta atenção. How old are you? Qual a sua idade? 30. Perfect. Perfeito. Because 30 Porque 30 is training 23. 30 está treinando 23. Perfect. Perfeito. Can I show you something else? Vou te mostrar algo mais. You know what the average age of Africa is? Você sabe qual é a idade média da África? Is 16,9. 16.9. Can you see that the leaders that you are training, 18 to 23, is the best age to lead them? Você pode ver que a melhor idade para treinar essa média são os de 18 a 23. So that's perfect. Então é perfeito. Sound is not great, huh? Okay, so the sound is not great. Klaus, can you hear me or not? I think the sound is not great. Yeah, it's on. Why is this so soft? I'm not sure. Ele faz assim e funciona. Esse é o meu. Okay, it's okay. Then I must just raise my voice. It's okay. 10 minutes to go. Em 10 minutos a gente termina. Okay, I'll leave this. All right. Okay. Right. Can you see this is perfect? Você pode ver como é perfeito. Okay. Right. You know that this is my job to train leaders. Você sabe que esse é o meu trabalho, treinar líderes. You know I can help you. Você sabe que eu posso ajudar você a saber como treiná-los. Make sure that you stay in touch. I will show you how. Ei. Hello, hello. Nope. No. Up. No. Microphone is tired. This is tired before I am tired. O microfone está cansado antes de eu me cansar. I am 68. Eu tenho 68. Esse aqui tem o quê? Only 5 years old. 5 anos de idade? Okay. Right. So you want to train. The target is clear. Então, o alvo está claro. Leaders 18 to 20. Líderes de 18 a 23 anos. Okay. Ok. You want to take them from where to where? Você quer tirá-los de onde e levá-los para onde? So where are they now? De onde é que eles estão agora? You want to describe them where they are now in Mozambique? Você pode descrever como é que eles estão, a situação deles agora em Moçambique? Okay. So there's no direction. Então não tem direção. Right. Yes. So directionless, Sem direção, maybe identityless, talvez sem identidade, purposeless. sem propósito. Okay, let's stay with directionless. Vamos falar de sem uma direção. Confused, Confusos. okay? Ok. So you find a good word Você vai encontrar uma palavra boa that will describe them. que vai descrever essa população com quem você quer trabalhar. Maybe confused or Talvez identityless. confuso, sem direção. Then where do you want to take them? Então, para onde você quer levá-los? So when they are here, Então, quando eles estiverem aqui, what are they doing? o que eles vão estar fazendo? So what is your outcome? Qual que você quer que seja o resultado? Do you want them to be future leaders in your nation? Você quer que eles sejam futuros líderes na sua nação? Do you want them to be future leaders in government? Or Você in quer que eles companies, sejam or líderes em churches? governo, igrejas, em companhias? That they will be good leaders at church, like pastors, and also good leaders in the country, in the leadership roles of the nation. Okay. Okay, leading the nation in different spheres.
liderar a nação em diferentes esferas, Okay? Bringing Okay. hope to the nation. trazendo esperança para a nação. Okay, you can describe that. Você pode descrever isso, That's your end result. o seu resultado final para essa população. Remember, you have 20 million US dollars. Lembra que você tem 20 milhões de dólares americanos. How will you train them? Como é que você vai treiná-los? Is a leadership school, Tem uma escola de líderes, leadership institute, um instituto. on outreaches. Okay. Outreach, fazer intercâmbios. So your vehicle Então, seu is veículo training será treinamento plus outreaches. mais intercâmbios. Okay. So you will bring them to come and visit me in South Africa. Então, você vai levá-los para visitar o QS lá na África do Sul. Okay. Very close. Yeah. They're very close. Okay. Can you see that he is clear in his mind? Vocês podem ver clareza na mente dele. That if someone would come and say to him, so what is your purpose in life? Se alguém viesse e perguntasse para ele, então, qual que é o seu propósito na vida? I want to start a leadership institute Eu quero iniciar uma escola de liderança for Mozambican young potential leaders. para potenciais futuros jovens moçambicanos, Take them from confusion para tirá-los da confusão, to clarity and leading the nation. levá-los a serem líderes seguros da nação. And I want to do this through a leadership institute and outreaches. E eu quero fazer isso através de uma escola de liderança, treinamentos e intercâmbios. Okay? Ok? So tomorrow you write it Então amanhã você vai escrever isso and then you walk with it. e aí você vai andar com isso, expor isso. Did you get what we are doing? Vocês entenderam o que a gente está fazendo? So you know what you can do now? Você sabe o que você vai fazer então agora? Okay. So if you're not clear tonight, Então se você não tem clareza hoje à noite, don't sleep. não durma. So say to the other people in Fala your para os group, seus colegas do grupo aí. if you are not clear Se você não tonight, tiver clareza hoje à don't noite, sleep. não durma. Find the answer. Ache a Find the resposta. answer. Find the answer. Encontre a resposta. Okay. Now, wait. Watch this. What's this? What's this? Presta atenção. Put up your hand Colo- if Levanta sua mão se your wife knows your purpose statement very clearly. sua esposa sabe a sua declaração de propósito bem claro. If your wife Pode knows levantar it, sua mão se sua esposa sabe claramente o seu 3, propósito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 13. All right. So if I ask her, Se eu perguntar para ela, então, what is his purpose statement? qual é o propósito dele, She will say it like this, ela faria rapidamente, without thinking. sem pensar. All right? It's not evangelism. Não é evangelismo, It's not discipleship. não é discipulado, Because all of us have to do porque isso tudo a gente tem que fazer, todos nós. this very unique thing. Essa coisa específica. No one else is called Ninguém here mais foi chamado to do leadership training in Mozambique. para treinar líderes em Moçambique. Can you see? Vocês entenderam? Because we have something else Porque nós temos algo diferente that God has called us to do. que Deus nos chamou para fazer. And this is how we change the world. E é assim que nós mudamos o mundo. Amen? Amém? It's great. Isso é ótimo. Okay, so tomorrow morning, remember, Então, amanhã de manhã, se lembre. get it ready. Prepare. We will get it from you for tomorrow. A gente vai ver amanhã. All right? Klaus, is that good? Klaus, God is speaking. Can you hear him? Deus está falando. Consegue escutar? Listen. Escuta, escuta. He wants to talk to you tonight. Quer falar com você hoje à noite. Okay. Will you pray for us? Ok, na sua apostila tem esse exercício para você preencher a questão da declaração de propósito. Você pode olhar e escrever exatamente nessa sequência. É a ideia da gente, página 25, como diz aqui o nosso irmão Gil, ok?
Vamos orar amanhã. Para quem está hospedado aqui ou vai tomar café conosco, 8 horas a gente inicia ali o café no refeitório. 8h30 a nossa sessão. Lembrando, então, que você pode convidar outras pessoas aqui da cidade ou de fora também, para passar o dia aqui ou até se hospedar para o domingo por R$ 40, incluindo a apostila, tá bom? Então, nós estamos recebendo e estamos repartindo aí com quem puder estar aqui. Então, aberto para todo mundo. Nós estamos transmitindo online aquilo que a gente consegue. Quando a gente percebe uma instabilidade na internet, a gente desliga a transmissão e grava. Então, eu acho que quase toda essa parte aqui da noite nós gravamos e vamos depois subir. Amanhã vamos fazer a mesma coisa. Porque aqui no seminário, quando está essa época, esse momento de chuva, a internet fica muito estável, então a gente não quer perder nada. Estamos gravando, tá bom? Então está tudo lá. Vai ser tudo disponibilizado. Eu já estou montando ali a pasta com os arquivos, todos os arquivos, em inglês, em português, de tudo isso que você está vendo, o que as mulheres estão vendo lá também. Nós vamos subir para uma única pasta do OneDrive e amanhã eu vou passar uma lista, você vai colocar o seu e-mail legível, se voltar, já era. Então tem que ser legível, né? Isso, você vai colocar o seu e-mail lá legível e eu vou mandar depois o link para você ter todo esse material, ok? Oremos e corramos, antes da chuva. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, obrigado pela Tua graça em nossas vidas. Ajuda cada um de nós, ó Deus, a ir afinando esse nosso propósito, para que possamos compreender a Tua vontade e agir intencionalmente na nossa vida. Que o Senhor possa nos mover nessa direção, daquilo que é a Sua indignação nesse mundo, e nos usar, ó Deus, para a Tua glória. Despede-nos, ó Deus, debaixo do Teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um café e um pão de queijo ali para finalizar.